Fala pessoal, tudo bom? Esse é o vídeo de demonstração número 15. Eu vou falar aqui sobre um modo de configuração do Load Balancer do NSX chamado de Transparent Mode, ok? Para ilustrar um pouco mais da necessidade desse Transparent Mode, eu vou explicar então um pouco do que acontece com os Load Balancers One Armed e Two Armed que a gente configurou nos vídeos anteriores. Tá? E depois eu vou explicar a necessidade então desse Transparent Mode, ok? Nos load balancers anteriores, o que acontecia então com o request do Win01? Ele mandava um request, basicamente o request vem como origem, o endereço de origem, destino e o dado propriamente. Tá? Isso bate no load balancer, ele tem um algoritmo de balanceamento dele para decidir qual nó ele vai mandar essa requisição, e ele troca então a origem e o destino. Tá? Então a origem passa a ser ele mesmo e o destino é o nó que ele decidiu encaminhar esse request. Tá? E assim ele manda o request por esse nó. Quando o web server ele recebe isso, ele processa essa informação e devolve isso invertendo o cabeçalho de origem e destino. Tá? Então basicamente ele inverte e manda de volta para o load balancer. O load balancer acaba sendo o destino dele. Tá? Aí o load balancer ele tem uma tabela, ele olha isso, ele fala, já sei da onde veio esse request, ele troca então novamente o cabeçalho de origem e destino e envia isso de volta para o Win01. Tá? Então é assim tanto no modo One Armed quanto Two Armed. Tá? Qual que é o problema exatamente desse load balancer? Quando o web server ele precisa identificar a origem, ele não vai conseguir nesse modo, tá? Nesse modo normal. O porquê? O web server está sempre recebendo o request do mesmo load balancer, então o cabeçalho quando vem, ele vem sempre com o endereço do load balancer, então ele não sabe quem lá na outra ponta está enviando esse dado. Tá? Então a gente configura então o load balancer no modo Transparent Mode, justamente para que o load balancer ele não troque esse cabeçalho de origem e o web server consiga detectar então quem está mandando esse request. Tá? Então vai funcionar exatamente dessa maneira. O Win01 vai mandar o request normal, né? Vai bater isso no load balancer, ele vai trocar apenas o cabeçalho de destino. Tá? Então ele tem os algoritmos de balanceamento, decide qual o nó, né? Vai receber o request e troca só o destino. Então, quando o web server recebe isso, ele processa a informação, ele inverte o cabeçalho de origem e destino, envia isso de volta. Na verdade, o que ele faz? Ele tenta procurar o seu destino na rede, como ele não acha, ele joga isso para o seu default gateway, que acaba sendo o load balancer aqui, nesse cenário. Tá? Aí o load balancer recebe esse request, ele fala, eu sei de quem é esse destino, ele coloca então o seu cabeçalho de origem e manda isso de volta para o Win01. Tá? Então você pode perceber que no caminho de ida o web server ele consegue saber exatamente o endereço de quem está mandando esse request, seja quem for essa máquina. Tá? Então vamos para a demonstração. Bom, eu vou primeiro subir aqui um NSX Edge, tá? Então eu vou configurar. A configuração é muito parecida com os demais cenários que eu montei aqui. Tá? Então eu vou chamar esse NSX Edge de LB Transp01. Então é um Edge Service Gateway. Vou dar um Next, vou digitar então aqui a senha do Virtual Appliance, uma senha de 12 dígitos. Vou dar um Next. Vou deixar o tamanho compacto e vou dar um adicionar. Eu vou adicionar essa máquina então no Cluster Management. O Data Store pode ser o Data Store 01 mesmo. Ok. Next. E vou configurar duas interfaces. A primeira eu vou chamar de int01. Essa primeira interface, então, eu vou, como ilustrado no desenho ali no início do vídeo, eu vou pendurar essa interface no switch 1. Tá? E vou dar um IP para essa máquina, o IP final 10. Tá? Então 192.168.1, que é a rede do switch 1, e o IP 10, é 1/24. E a segunda interface eu vou pendurar essa interface no switch 2. Tá? Então eu vou chamar ela de int02. Vou selecionar aqui o switch 2 e vou atribuir um IP para essa máquina. Tá? 192.168.210, é 1/24. Tá? Na verdade, ao invés de colocar o IP 10, eu vou colocar o IP número 1. Tá? Então as máquinas já estão configuradas com esse default gateway, com esse endereço. Então automaticamente essa interface passa a ser o default gateway das máquinas que estão penduradas no switch 2. Tá? Vou colocar aqui firewall para
deixar a regra padrão para aceitar tudo, vou dar um Next e um Finish. Legal, então o Edge está sendo criado aqui, depois de alguns minutos aqui ele já vai ser criado, e eu vou dar um duplo clique nele aqui e vamos configurar então a parte de Load Balancer. Tá? A configuração é exatamente a mesma, na verdade o Transparent Mode a gente só vai setar uma flag nele, tá? Que é justamente o flag do Transparent Mode, e na configuração do pool que é um pouquinho diferente. Então vamos clicar aqui no pool, vamos adicionar um novo pool aqui nesse Load Balancer, vou chamar de pool 01, vou deixar round robin mesmo, tá? Eu vou adicionar os membros agora, tá? Então web 01, e aqui eu não posso selecionar então a máquina, eu tenho que digitar o IP da máquina lá na rede 2, tá? Então é o IP final 3 e 4, tá? O web 01 é o 3 e o web 02 é o final 4. Então é um pouquinho diferente aqui nesse sentido, tá? E aí, terminando isso, eu vou clicar aqui no flag Transparent, e aí ele já está configurado no modo Transparent Mode. Então é muito simples a configuração, tá? A parte do Virtual Server, então vamos criar um Virtual Server na interface 1. Vou chamar aqui de VS01. O IP, eu vou selecionar o IP da interface número 1, que é o final 10, 192.168.1.10, e o pool padrão, pool 01. Vou dar um OK, vou voltar lá no Global Configuration e vamos habilitar esse Load Balancer. Enable Load Balancer e OK. Então nesse momento o Load Balancer ele já está configurado e habilitado. Vamos lá na console da máquina Win01, e na console dessa máquina vamos abrir o browser e vocês vão ver que o comportamento é exatamente o mesmo, tá? 192.168.1.10, mas em background ele está fazendo então aquelas traduções de origem e destino, tá? Web 01, se eu der um refresh aqui ele vai mudar para Web 02, Web 01 e assim por diante. Valeu pessoal, obrigado por assistirem o vídeo, fiquem à vontade para dar um subscribe no meu canal, e também se quiserem me adicionar nas redes sociais, aqui do lado vocês podem encontrar os links. Valeu, um abraço!